históricas. Ela rolou bem no tripé. Aí não, né? Dica sem vergonha. Tira essa bunda daí. Oi, turma! Vocês estão bem? Então, vou atender um dos pedidos, que foi a respeito das vestes, né? Que a gente usa. Nenê, agudinha. E a gente vai explicar um pouquinho sobre elas para vocês agora, tá bom? Então, primeiramente, a gente vai precisar desconstruir uma imagem que existe dos druidas usando somente roupas brancas, né? Aquela coisa que os druidas usavam roupas brancas. Ou aquela especificação básica das classes. Não sobe aí, não, que aí é branco. Ai, gostosa. Então, assim, sim, né? Por questões históricas. Então, onde eu estava, a gente acostumou, né? Dentro de algumas classificações que foram feitas, separar em 3 tipos de pessoas, mas na verdade são 3 tipos de ofício. E cores que foram sendo usadas, como por exemplo, para distinguir o que hoje é chamado de bardos, o que hoje é chamado de vates, ou o que hoje é chamado de druidas, sendo bardos da cor azul, vates da cor verde e druidas da cor branca, né? Mas algumas coisas a gente pode estar entendendo aqui melhor, eu vou explicar para vocês, tá? Primeiramente, vamos lá. O uso do Cuir Gwyn, que é o manto branco, ele especificamente não tem corte. Ele é um tecido branco, comprido, que a gente vai estar usando no corpo. Mas quem usa esse tecido, e só usa esse tecido, o que nós chamamos na verdade de Altraú, não é nem druida, é o que a gente chama de professor. A tradução seria algo como professor. Por quê? Existe uma fase inicial em que os estudantes da tradição vão começar o seu processo de formação, principalmente do aprofundamento pessoal, do autoconhecimento, que nós chamamos de Anadesgi. Eles usam o preto, né? E vão passar por vários processos utilizando esse preto. O preto é uma cor que absorve toda a luz, toda a luz. Então, era um chamado a você estar aberto a receber aquilo que estaria sendo transmitido. O branco, por outra vez, ele é uma cor oposta, ou seja, ele reflete toda a luz. Então, por isso que a gente vê a cor branca. Nesse sentido, é aquela cor que quando tudo que está ali tocando aquele manto, ele é transmitido, ele é passado. Então era a cor do professor, aquele que estava transmitindo o conhecimento. Em alguns momentos festivais, em alguns momentos rituais, o branco é utilizado por esse mesmo significado. Mas são só em alguns momentos assim. Não era uma cor tipo uma farda. Os druidas só usavam branco, os bardos só usavam azul, não, tá? Então, entendendo isso, era um manto que você coloca, sabe, faz um nó. Inicialmente não tinham broches, essas coisas todas. Na verdade, inicialmente nem o branco era usado, e aliás, é o tipo de cor que era uma veste que o responsável por ela tinha que estar sempre cuidando e lavando, né? Lavando a mão, até hoje, assim, sozinha, só ela. Tem os versos, os esquerdos que são usados para estar fazendo essa limpeza, porque a partir do momento em que ela se amarela, já muda a cor. E esse amarelado já representa a ignorância, enquanto o branco vai representar a sabedoria. Então, o processo de lavar essa veste branca para o professor também era um processo de autopurificação para fazer a limpeza da sua própria ignorância. Olha que interessante, tá? Então, existem várias formas de colocar ele, mas em si, ele não tem assim um corte, que nem a gente faz uma túnica, por exemplo, tá? É um manto, você vai poder atravessar lateralmente pelo corpo, tá? Era muito comum isso em qualquer lugar, sabe? Principalmente ficou ainda muito forte isso com tartan na Escócia, né?
na Gaeledon, que a gente chamava, e sabe, passava cinta no centro, normal, né? Tem o formato manto, né? Que é daí que acabou ficando um negócio parecido com essa ideia, né? Então a gente faz o nozinho aqui nas pontas. Isso aqui é a coisa mais básica que existe, né? Aí você vem aqui, ó, já joga pra cá, vai o braço pra cá, aí você vira aqui, joga aqui pra trás, pega a outra parte da túnica aqui, ó, pum, pronto, era isso aqui, ó, tá vendo? Simples de tudo, não tem segredo. Né? Então você vai transmitir, você vai ensinar, você fazer isso. Hoje a gente tem broches, alguns outros aparatos que vai sendo utilizado, que começou ali na verdade na Idade do Ferro, né? Do cobre também, do cobre já tinha alguns aparatos que eu vou falar da próxima. Inicialmente a tradição conta de um período que na verdade as vestes eram feitas de pele de animais, de animais como urso, animais como lobo, vários animais na verdade, javali, e acabou-se que acostumou em que a veste do servo ela ficaria própria, né, para aqueles mestres espirituais, porque eles já usavam isso como uma forma de relação íntima com a natureza, tá? Mas é por isso que a gente tem aquela parte, né, que a gente chama de touca, né? Na verdade, essa touca é chamada de tolmits, né? O tolmits, ele é tanto um corte de cabelo específico, como uma tonsura religiosa. Ele também pode ser panos, tecidos, né, trançados que se prendem na cabeça por alguma prática espiritual também. Às vezes forma até aparentemente um turbante em alguns momentos também, né? Ou pode ser usado o próprio cabelo em formatos de tranças, e tudo isso é tolmits, né? É uma forma de preparação do cabelo. Só que existe esse tolmits, que é a imposição de uma touca, né? Uma touca comprida, que vai ter ali então o osso, né, do crânio do cervo com os chifres, né, com seus aparatos. Aí vai de cada druida a forma como ele vai ornamentar aquilo, porque ali ele faz a convocação daquela força espiritual que vai carregar toda a tradição e ao mesmo tempo o símbolo, né, do cervo, que eu já falei aí para vocês em vídeos anteriores a respeito da palavra carnonos, né? Originalmente carnonios, né? Que é aquele que é robusto de chifres, ou único, ou carnits, né? Carnits, que é o único de chifres. Os únicos que usavam os chifres eram os druidas, tá? Então, essas vestes, elas tinham alguns aparatos específicos, antigos, né, como pequenas pedras, pequenas marcações, lascas e tudo mais, penas, tudo isso. E esse modelo, o mesmo modelo, quando ele entrou numa era mais têxtil, ele assumiu a abordagem de panos, né, de tecidos, de linho, né, que é de uma flor específica nas regiões da Gaila, que a gente hoje Gaila é a mesma coisa que Europa, vamos dizer assim, né? Então isso também ajudou na questão das cores, né, a desenvolver cores. Então, como aquele mestre espiritual, aquele xamã, aquele sacerdote, o que você quiser chamar, na verdade era o representante espiritual do grupo, quando ele ia para a natureza, quando ele ia se envolver com a natureza e precisava pegar bastante materiais e tudo mais, o que ele fazia? Ele usava vestes, mantos comuns, tá? De tom verde para camuflar, tá? Era para se camuflar, ok? Quando ele ia
até as pessoas, até as tribos, até os grupos, para poder conhecê-los, para poder vê-los, para poder conversar com eles, para poder animá-los. Então, ali no momento de uma celebração, de alguma coisa específica, ele precisasse se destacar da grande maioria, porque a grande maioria está usando couro, tecidos crus, né? Então precisava destacar ele, por exemplo, quando fosse contar uma história, quando ele fosse chamar uma atenção dentro de uma reunião que precisava ali ser, ele precisava colocar certas condições para que as coisas pudessem melhorar, fazer juízos e tudo mais, ele usava o azul, porque o azul representa justamente essa questão, era uma cor muito difícil de se adquirir. Então era utilizado o azul para dar esse destaque naquela pessoa, naquele local que geralmente, né, o azul, né, é uma cor que vai se destacar no meio de cores comuns, né, então é diferente, tá? E o branco quando ele ia sentar para ensinar, tá? Então essas eram as 3 cores assim que a gente chama de cores oficiais ou cores de ofício, né? Cores de ofício. Então era um manto simples, túnicas também, né? As roupas comuns do povo nessas cores. Porém, existe uma roupa cerimonial, uma roupa que não só para festivais, esses momentos e tudo mais, mas uma roupa para ter o contato específico de uma vivência, de uma linhagem que foi sendo transmitida por muito tempo. Então, ela carrega padrões específicos com os quais a gente vai fazer essa conexão entre aspas, né? Mas vocês entenderam, com os ancestrais, com as forças da natureza e tudo mais. Então, primeiramente, né, nós vamos ter o uso da calça, tá? E nesse momento, todos esses ofícios se unem. Por isso, se vocês forem perceber, a veste, né, ela vai ter verde, ela vai ter branco e ela vai ter azul, ok? Não necessariamente precisa ter o preto, mas eu acho interessante ter o preto, porque o preto é o início do aprendizado, né? É a cor do início do aprendizado, que é chamada de puiscantis, né? Que significa algo que é primordial, algo primordial no sentido de prioridade, algo que é muito importante, né? O azul vai representar o movimento, a linguagem, a expressão, o contato. Ele tem muita ligação com, vamos dizer assim como o preto tem a ver com o nosso lado inconsciente, as profundezas, o silêncio para poder ouvir e aprender. O azul ele vai representar essa questão do movimento, da energia, da ondulação, tem a ver com o mar, tem a ver com a linguagem, tem a ver com as emoções, tem a ver com os sentidos, tem a ver com a poesia, tem a ver com a arte, tem a ver com a ritualística, tem a ver com a capacidade de construir, destruir, fazer, desfazer, começar, terminar. Então toda essa energia, esse movimento. O verde ele vai ter uma energia de equilibrar, equanimizar, é a cor, né, na faixa de gradientes que está no meio, mas é a cor onde toda a medicina da natureza é retirada, entende? O que é a medicina dentro da tradição druídica? Uma forma de equilibrar aquilo que está muito alto, aquilo que está muito baixo, então é preciso equanimizar, né? E também é uma forma de se misturar, é uma forma de se integrar. Então não era só uma questão de criar medicamentos e tudo mais, como o verde era usado dentro da natureza para se misturar e não criar alvoroço entre os animais, não criar uma sensação, né? Por isso que às vezes se vestia, inicialmente era com folhas, não tinha tecidos, mas se vestia lá com um monte de folhas, colocava folhas na cara, um monte de coisa assim, né? E entrava na floresta como uma camuflagem mesmo, sabe? Para não danificar o ambiente, não desequilibrar o ambiente, com muito cuidado, muita cautela, com todo tipo de vida que estava ali. Então é uma cor do cuidado, da cura,
da integralidade, do olhar, do toque, do conhecimento, da capacidade do conhecimento no sentido de investigação, sabe? Da ciência, vamos dizer assim, sabe? Do querer saber, do querer conhecer, do observar, do analisar e tudo mais, ao ponto de chegar assim com condições que possam manter toda a vida em equilíbrio. E o branco é, como eu já disse, aquela cor que vai irradiar tudo isso. Todo aquele conhecimento profundo que você teve do Anadesgi, todas as suas experiências que você teve através do contato com a natureza e a capacidade de transmitir tudo isso de uma forma que seja possível ser aprendido, tá? Então isso significa as 3 cores. Essas 3 cores juntas é chamada de Wellington. Wellington significa poeta, poesia. Então é a cor do poeta, tá? Eu acredito que também foi chamado em algumas áreas da Gaila, na Gaideli, eu acho que foi de Philid, né? Acho que é a origem da palavra Philid. Wellington também significa o som, a palavra, a comunicação, né? Então é um momento em que você usa essas 3, você vai se comunicar com quem? Com toda essa gama, com toda a natureza, com todos os antepassados, com os ancestrais, com tudo. E vai ali fazer um momento assim de celebração da vida com a natureza. E aí vai ter danças, vai ter várias coisas a ser feitas, né? Não vamos entrar nesse assunto, porque o assunto é a veste. Então, inicialmente, a gente usa a calça, né? Vai ter sempre uma calça, muito comum entre os celtas. Pode ter um manto também por cima, uma túnica na verdade, mas aí vai depender um pouco, né? Ela tem um negócio, gente, que parece muito um escapulário, né? Não é esse nome, né? Que se dá. E no centro ela vai ter o escudo das guardiãs, tá? Ela é um símbolo que representa o escudo das guardiãs. Cada parte aqui é uma representação das guardiãs e o símbolo que faz esse formato de cruz assim é o símbolo do escudo, tá? Do escudo celta mesmo, tá? Esse desenho antigamente ele não era tão redondinho assim, ele era mais oval, tá? Ele era mais oval para baixo assim, ó. Um pouquinho para cima também, mas depois ele se compactou de uma forma arredondada. E no centro representa, sabe, esse laço, essa proteção, esse fechamento que a gente tem com as nossas, com os espíritos guardiões que vão nos proteger durante esse processo, né? Esse é posto primeiro. Depois nós entramos no manto mesmo, tá? Vamos ver se eu vou conseguir mostrar tudo para vocês. O manto, ele é constituído... Maria, é que é tanta coisinha. Peraí, deixa eu acertar aqui. O manto ele é constituído de um capuz, né? Esse já é costurado, né? Ele já passa pelo processo de wine, né? Que é costura. Então, chegou a mensagem. Aí você tem o chapéu, né? Não é o chapéu. É que isso vem, a origem disso é de um chapéu. Como é que chama isso aqui? Capuz. Então você tem um capuz, mas antigamente essa parte do capuz não se tinha. A gente fabricava em alguns materiais, né? O chapéu, tipo um chapéu mesmo, né? Bicudo, cônico, que teria às vezes um material feito de ouro, às vezes um material feito de prata, né, que vão representar estados mentais, vai trazer certas frequências, certas vibrações, mas uma coisa meio complicada de se encaixar, começou a ter algumas dificuldades assim da utilização dele. E aí se criou um capuz para colocar ele e o capuz por cima para manter mais seguro dentro da cabeça. Mas com o tempo, transporte, movimento, as coisas, isso acabou se tornando assim, entrou em desuso, né? Ficando mais o capuz no formato desse cone, né? Até porque matematicamente as cônicas são muito importantes dentro da tradição druídica por vários significados
E aí seria uma aula muito completa numerológica só para isso, tá? E aí ele vai ter as suas mangas longas, né? As mangas longas dentro do manto, ele representa a abundância, tá? É algo que escorre, algo que está assim fluindo, caindo, sabe? Quando você veste isso, significa que aquela pessoa, o manto representa que você está revestido de todo o conhecimento, de toda a vivência, de toda a experiência que a tradição forneceu. Então você está transbordando, sabe? As mãos que entregam esse conhecimento, desde a cabeça, sabe? Até os pés, você está transbordando desse conhecimento. E aí o que vai ser escrito na manga, geralmente é uma das palavras que a gente usa muito dentro dos finais dos quedes griniados, assim, que significa Am Dagonit Akam Rezor, significa pelo bem e pela paz. É como se fosse um lema da tradição, né? Então aí vai estar escrito isso daí. Okay? Do outro lado, na outra manga, pode haver outros símbolos, tá? Mas eu gosto muito desse daqui, que é uma representação. É importante entender que esse desenho ele é mais bonitinho, mais arredondadinho e tudo mais, mas inicialmente ele não é assim. Na verdade, ele é um Szão assim, espiral, e dali do meio sai um terceiro, né? Que representa, na verdade, esse ciclo de vida e morte, sabe? Esse ciclo de vida e morte, renascimento, retorno, é o movimento do oceano, sabe? A onda do oceano, ela vai e volta, vai e volta. Mas existe um momento em que, através do nosso estado de consciência, nós conseguimos sair desse movimento. E não é fugir da vida nem nada, mas a nossa consciência ela ganha uma outra perspectiva do universo, do mundo, que é o entendimento do eu. Então, a partir daí, a gente vive dentro desse processo, fora desse processo. Entendeu? Quando tudo isso se conecta, significa que a gente atingiu os 3 estados da mente. Aquele que é a mente inconsciente, aquele que é a mente consciente e aquele que é o que está por fora e por detrás da mente, né? Isso se combina num centro e esse centro representa justamente assim a nossa capacidade de manifestar no mundo não só instintos, não só aquele monte de coisas que vem né, sabe, que está dentro da gente, automática e tudo mais, mas a nossa própria capacidade de criar e construir no mundo a partir de nós. É o que nos faz humanos, né? O que nos faz humanos quando nós temos consciência e nós podemos não estar mais, e se, mas na verdade, então. Tudo bem, as coisas são assim, então podemos fazer isso. Eu gostaria de algo assim, não, eu posso fazer algo assim. Quais são as condições? Então, isso a gente tem como ser humano, sabe? Ou o bloqueio, quando a gente só está naqueles 2 movimentos, ou a capacidade de transcender a isso daí. Então é isso que esse símbolo realmente significa, tá? Então eu gosto bastante dele. Depois vocês vão encontrar aqui, dando a volta, né, dando a volta aqui na veste, pelo pescoço e segurando as outras partes, isso que a gente chama de Taniz. Taniz é algo que significa torcido, né? Então, Taniz, ele é a origem do torque. Né? Então, eu já falei também no outro vídeo lá sobre o Carnonos. Então, ele também vai ter as 3 cores. Tá vendo? Ele vai possuir as 3 cores, trançado, né? E aqui a franja, ela representa que esse é um círculo fechado do Kemil, tudo do Abred, né? Então Kemil, Gobrin, Anko. E a gente preso dentro desse círculo, houve um momento em que, através dessa conscientização, através do Anadesgi, daquilo que a gente consegue compreender do conhecimento e a partir daí ver, né, o Ida, né, ver, rompe-se com esse ciclo.
entendeu? Em que a gente está vivenciando aí só os venenos mentais, as prisões do coração, as causas e reações através das condições, vivendo como se a gente tivesse uma pedra rolando, né? Por aí a gente rompe com isso e a partir daí a gente ganha liberdade, né? Capacidade de estar livre. Então é daí que vem, isso daqui foi reduzido depois até virar o Thor, né? Que também se chama Tanith, mas hoje mais conhecido por aí como Thor, né? Aí nós temos broches em espirais, né? Que são em espirais porque representa esse movimento. De um lado representa o movimento de fora para dentro, que é da absorção, e o outro que vai representar o movimento de dentro para fora, que é a expansão, tá? E um terceiro no meio, que é justamente o que a gente chama de... seria um movimento de progressão, tá? É um movimento de progressão que estaria... não sei onde eu parei, que cortou aqui, mas... então esse daqui teria a ver com o símbolo de progressão. Mas é um processo de aprendizado. Tem a ver com o aprendizado, porque não é porque você parou de estudar que você parou de aprender. Quando você ensina, você está aprendendo. Quando você comunica, quando você se relaciona, você está aprendendo. Você está sempre aprendendo. Então isso aqui para não deixar a gente esquecer do estado de Diskin, que significa aprendizado. Quando ele junta as duas bordas, né, as duas espirais, então nós vamos ter um processo de transmissão, de expansão, de absorção e com isso a própria vida, sabe? Do aprendizado da vida, das relações, a união dos opostos, vamos dizer, porque para nós não existe opostos dentro da tradição. Ela não é uma espiritualidade dualista, é uma dualidade não dualista. O que isso significa? Significa que o sim e o não, o para fora e o para dentro, tudo isso é um desdobramento da mesma coisa, entendeu? Um desdobramento da mesma coisa. Portanto, a gente não se prende a esse fora ou dentro, mas o que está por detrás do fora e do dentro, aquilo que une todas as coisas. Isso aqui também representa unir as pessoas, né? Porque ele que vai juntar, representa tudo que tem dentro da parte espiritual, que representa essa coisa de tudo que está dicotomizado, que está afastado, que está rompido, que está rasgado, a gente une, né? Isso é um símbolo de Oan também, né? Porque Oan significa essa de join, né? Na verdade, porque essa coisa de costurar, de unir duas partes, né? Então era um papel importante, né? Para a tradição druídica, né? Fazer esse processo de unificação por muito tempo, até mais ou menos ali meados de 1200, a tradição lutou pela unificação dos povos celtas, isso desde o período anterior. Pensa numa família que briga, então, a gente tentava fazer isso. E depois voltou esse trabalho ali por volta de 1600 até 1700 e tanto, se unindo em alguns momentos com o nacionalismo, né, e tudo mais, para tentar ajudar, né, a unificação dos povos. Mas aí começou a questão de monarquia, bandeira, guerra, militar, essas coisas tudo aí atrapalhou muita coisa, mas tudo bem, faz parte. Presos a esse Tanith, né, ao dorsal, a gente chamaria em português, nós vamos ter outras peças. Então nós vamos ter 9 peças. Peraí. 9 peças dessa daqui, tá vendo? E 9 franjas, né? 9 peças dessa daqui. Cada uma dessas franjas tá escrito os nossos votos, né? Os votos druídicos que a gente faz. Cada um faz 8, né? São 8 votos. É isso? 8 votos. Então a gente escreve, né, esses votos que a gente faz. Então vai representar muito a gente, né, nesse processo. E aqui vão estar a marca das forças primordiais, né? Então cada uma parte vai ter uma dessas forças primordiais. As forças primordiais são os desdobramentos divinos das forças sagradas, da estrutura da realidade da natureza,
que se divide em 9, produzindo tudo o que há, né? Fazendo com que tudo se manifeste como é. Desde o mais alto até o mais baixo, desde o mais longínquo ao mais perto, desde o mais profundo ao mais raso. Então são as 9 forças primordiais. Cada força primordial tem 3 faces e 81 aspectos, né? Então isso vai estar representando. Nós temos aqui o Gizim, né? O Gizo, ele representa o som, representa a língua, representa a voz, representa a produção. E nós temos uma bolinha de madeira, né? Que tem por onde essa corda passa, né? Esse outro torçal, na verdade, ele é trançado, né? Uma trança mesmo. São 3 fios se formando um só. Ele vai passar aqui por dentro, que representa já o silêncio, o vazio, aquilo que é fechado, aquilo que está para dentro, né? Então, o som, né? E o silêncio também representam, né, nesse aspecto, corpo, palavra e mente também, tá? Também representam isso, que é o que nós somos: corpo, palavra e mente. Toda a nossa condição humana de ser, né? Aí vamos para cá. Aqui, num dos braços, que é no nosso braço direito, vocês vão encontrar essas faixas aqui, ó, tá? Uma faixa amarela, uma faixa vermelha e uma faixa azul, tá? Aqui, essa faixa representa o que nós chamamos de Guion, tá? Essa faixa vermelha é o que nós chamamos de Morda. E essa faixa amarela é o que representa Anuibod. Ou seja, aqui estão a representação das aversões, aqui está a representação dos apegos e aqui a representação da ignorância. Todos nós temos isso. Todo ser humano tem isso. Mas existe, através desse processo, lembra que eu falei do mesmo desenho, né? Desse processo de autoconhecimento e consciência, em que a gente sublima, sabe, esses três aspectos da nossa natureza, através de 3. Agora aqui vocês vão ver que o movimento está ao contrário, ó. Eles se juntam, as curvinhas no centro. Isso daqui é um símbolo dos 3 antídotos, os 3 remédios para a ignorância, apego e aversão, que é Auen, que é também Caridwen, que é a capacidade da liberdade, né? Então tem aqui o branco, que vai representar essa limpeza, né? Através dos remédios, os antídotos desses venenos mentais de Kenmil. Então nós temos amor, sabedoria e compaixão. Compaixão também pode ser chamada de Green, que é uma força, sabe? Amor, sabedoria e força, né? Na verdade, essa é a base das tríades druídicas. Então isso daqui representa as próprias tríades druídicas, tá? Então, usar isso significa que a gente tem que estar sempre, né, dentro desse processo de autoconhecimento, se limpando da ignorância, dos apegos. Não é apego no sentido igual a gente conhece por aí, tá? Eu preciso estudar a tradição, porque a gente tem uma outra visão de apego, outra visão de aversão, tá? E o que é de fato a ignorância. Ignorância não é só não conhecer. Na verdade, o conhecimento já existe, mas ele está mascarado, está turvado por algo, né? Como, tipo, vamos supor, tem uma coisa lá no fundo do rio. Não é que não existe. A partir do momento que eu tirei a ignorância, eu coloquei algo. Não, o conhecimento já está lá. Está lá no fundo do lago. Só que o lago está turvo. Então eu preciso remover esse turvo do lago e a partir daí eu vou ver o que já está lá. Tá bom? Então, Wibod, na verdade é Anuibuta, em Galaic, que é An é uma negação, o I vem de Wid, que é ver, Buta, o ser. Eu não consigo ver o que é, entendeu? Eu não consigo ver o que é. E sabedoria é o Ibuta, eu consigo ver o que é. E esse o que é vai além do que é das coisas comuns, mas do eu mesmo.
Atrás aqui tem uma terceira espiral, tá? Essa terceira espiritual, essa terceira espiral, ela vai representar a continuidade, o movimento da vida surgindo e dessurgindo, no sentido de voltando ao vazio, sabe? O som que volta ao silêncio, o corpo que volta à terra, os elementos que voltam aos seus estados naturais, tudo que se manifesta, ele tem o seu fim. Então ele vai representar muito esse aspecto da finitude das coisas, da transitoriedade das coisas, desse algo que já expandiu, agora ele contrai, ele se fecha, né? Tá, os dois da frente tem um pouco esse simbolismo também, mas esse tá ligado à finitude, né? E também aquilo que é o futuro. Para nós, na tradição druídica, o futuro não está na nossa frente, ele está nas nossas costas, porque eu não vejo. Eu vejo o passado, mas não vejo o futuro. Então é como se nós estivéssemos andando de costas, tá? Então ele está levando a gente para o futuro. Mas o futuro transitório, ele também é finitude. As coisas terminam. Eu preciso ter isso para poder também viver o presente, senão eu fico preso ao passado que eu não vejo, tá? Então é isso que representa. E aí por último tem essa fita, essa faixa branca, que é justamente o símbolo do conhecimento, tá? A expressão do conhecimento, que tem a ver com o conhecimento do nosso inconsciente, por isso geralmente é um xadrez branco e preto. O conhecimento, sabe, do nosso interior mais profundo, o conhecimento do nosso eu, enquanto todas as perspectivas que nós geramos e criamos, e as nossas próprias, e a mescla de tudo isso, a capacidade de integrar luz e sombra ao mesmo tempo, né? Então vai estar aqui esse símbolo. Então a veste que a gente usa representa isso daí, né? É isso daqui que ela significa para nós dentro da tradição, para vivenciar. Ela é o símbolo do caminho do Sueikurul, né? Do caminho da tradição druídica. É isso que a gente utiliza para vivenciar uns momentos específicos, né? Geralmente nos terceiros dias dos festivais, onde nós vamos celebrar e nos conectar com as raízes, né, dessa tradição, fazendo memória aos nossos mestres, aos nossos professores, desde momentos aí imemoriáveis, né? Nós temos momentos de se pintar, também vou fazer depois um próximo vídeo sobre as pinturas corporais. Então a gente vai trazer esse aspecto antigo, sabe, para o hoje. É a manutenção daquilo que foi transmitido para hoje. Por fim, por cima disso, a gente pode usar a touca, né, do cervo, né? E aí nós entramos dentro do estado que nós chamamos de Karmits, né? Karmits. Nós entramos dentro do estado, né, de integração plena com a natureza. É isso. E naquele momento a gente faz danças, faz respirações, faz o uso de algumas ervas, as respirações, né, dessas ervas, como, né, através desses incensos, fazemos os movimentos em círculo. Isso vai fazendo com que a gente vá entrando dentro de um estado específico de consciência, e depois nós nos sentamos e meditamos, e ali nós vamos tendo os nossos diálogos internos, as nossas visões, as nossas jornadas. É bem interessante nesse caminho aí que a gente vai, né? Como se fazia antigamente, para receber os conselhos dos antepassados, dos ancestrais, das forças da natureza, e ao mesmo tempo celebrar com eles no aqui, no agora, no lá e no cá. Então é um momento que a gente mantém muito vivo, porque os 2 primeiros dias elas se mesclaram com coisas que era comum dos povos que estavam junto. O terceiro dia era reservado para manter vivo o jeito que a tradição vem fazendo por muito, muito tempo, né? Então essa veste representa isso. Nós temos algumas outras, né? Mas dizer assim, a roupa de um druida é essa aqui, entendeu? Essa é a roupa de um
druida, de um Widonion, né, que está vindo desde então junto com a nossa vivência. O que acontece é que no período romano, usar isso daqui, além dele fazer barulhinho, né, porque ele tem, né, os guizos e tudo mais, acabou assim chamando muita atenção para nós. E aí a tradição preferiu usar muitas vestes comuns da época, né, túnicas comuns, cores comuns, para se disfarçar, né, no meio do povo. Ou utilizar uma cor cinza. A cor cinza representava desapego, né, o desapego total, assim. Então eram tipo mendigos, né? Então os romanos, quando viam assim aqueles de cinza, já sabia, esses daí são tipo os mendigos, não sei o que e tal, entendeu? E não enchia muito o saco. E a gente podia ir perambulando pelas vilas, ouvindo e vendo as coisas que estavam acontecendo e instruindo de acordo com as possibilidades. Então daí surgiu também um estilo de vida dentro da tradição, que é o estilo de vida do renunciante, né? Que usa cinza sempre e só aquela veste e vive a sua vida. Hoje não temos mais, né? Mas é só por curiosidade para vocês saberem, né? E os mantos assim específicos de cor azul foi o único que realmente assim se permitiu manter, né? Porque os romanos procuraram todos os professores, aqueles que usavam branco. Depois a religiosidade cristã institucionalizada, ela começou a caçar os que usavam verdes, porque eles pareciam magos, feiticeiros, curandeiros e tudo mais. Já o manto azul, a gente se escondeu sobre a face do que veio a ser chamado de bardo, porque na verdade a palavra antiga era Kenzard, né? Do ofício do Conkharded, que era o ofício da poesia, né? E vocês viram, poesia não quer dizer que eram poetinhas que ficam escrevendo, é todo o processo de autoconstrução pessoal. Isso é uma poesia, transformar a vida em poesia. E a vida comum, né? E como eles se ocultaram através da música e através, como se fossem pessoas que estavam ali só para estimular o povo, vamos fazer tipo, tá tendo alguma coisa, vamos cantar alguma coisa aqui, tararararana, de forma distraída, se manteve, né, ali junto com as pessoas ainda observando, vendo as coisas acontecerem, e era quem ia trazendo para a tradição nos momentos em que ela ficou escondida nas regiões ali das montanhas não, né? Dos buracos das regiões ali de Al-Faraon, em Gales, e assim a gente ia se escondendo, né? E recebendo as informações das coisas que estavam acontecendo e também encaminhando, né? Algumas pessoas, alguns professores, para poder ir fazendo os movimentos para ir finalizando esses períodos conflituosos ou ir encontrando caminhos para a gente continuar sobrevivendo nos locais assim mais exóticos possíveis, que nos conta a tradição. Mas a coisa é assim, foi nessa direção. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da curiosidade. Um beijo para vocês. Muito Auen, que é liberdade, capacidade de fluir, livre, né? Por isso que os tecidos são soltos, livres, né? Assim, de poder girar e a coisa... Um abraço, beijo no coração. Fico por aqui por enquanto. Fui!